Muito boa noite, gente! Tudo certo com vocês? Mais um papo de hospital na área. Esse papo bacana que está esclarecendo a dúvida de muita gente aqui de São Lourenço e região, enaltecendo e mostrando o bom trabalho que o Hospital São Lourenço faz hoje, não só aqui para São Lourenço, mas para toda a região aqui do sul de Minas, a toda a nossa macro região. Hoje estou com convidados muito especiais. Vamos falar de um assunto muito legal, que é assim, um ganho muito grande. Foi uma vitória muito grande a gente conseguir trazer isso para São Lourenço hoje, que é a residência médica para o Hospital São Lourenço. Todos só tendem a ganhar, tanto a medicina quanto o Hospital São Lourenço. Vai ser um papo muito enriquecedor. Estou aqui com duas pessoas responsáveis, dois dos responsáveis pelo Coreme aqui da cidade de São Lourenço. Os dois são, assim, extremamente fundamentais nisso, mas não deixando também a coordenação de lá, que tem toda uma galera por trás, mas eles estão aqui representando essa turma hoje, beleza? Sejam bem-vindos hoje, Dr. Daniel e Fernanda, com a gente aqui hoje. Espero que seja um papo muito enriquecedor, tanto para vocês quanto para a população que está assistindo, que seja tão prazeroso para vocês quanto é para mim poder fazer isso aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. A gente sempre começa com vocês se apresentando. Quem é a Fernanda? Quem é o Dr. Daniel? E a partir daí a gente toca o nosso papo. Podem começar, vou dar primeiro as damas. Vamos lá, Fernanda. Quem é a Fernanda? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, principalmente representando o Núcleo Pedagógico de Ensino e Pesquisa do Hospital de São Lourenço. Meu nome é Fernanda Marins, eu sou fisioterapeuta e pedagoga de formação, sou mestre, doutora e pós-doutora em Fisiologia e Farmacologia, tenho uma estrada grande de gestão, de pesquisa, de ensino, e hoje eu sou coordenadora pedagógica da residência médica do Hospital de São Lourenço. E nesse cargo, a gente aprende todo dia e eu tô lá para contribuir junto com todos os meus colegas. Doutor Daniel. Muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, eu queria até agradecer ao hospital que me fez o convite para ser o coordenador da Coreme. Eu sou Daniel Fonseca Pereira, sou médico nefrologista, me graduei em 2003 na Unesp, em Botucatu, onde eu fiz residência médica de clínica, 2 anos, depois fiz mais a nefrologia, e atualmente eu coordeno a UTI no 2 do Hospital São Lourenço e estou coordenando a Coreme aqui no nosso hospital. E hoje a gente fala da Coreme, vocês dois já citaram o Coreme. Queria que você explicasse para a gente, primeiramente, o que é a Coreme, para a partir daí a gente entender primeiro um pouco e aí a gente seguir com o nosso papo. Coreme é a Comissão de Residência Médica, é o órgão responsável por estruturar e colocar em prática o sonho do hospital, que é a formação de médicos residentes, especializados em 4 grandes áreas a princípio, que é anestésio, cirurgia, ortopedia e oftalmo. Então, precisa, para esse programa entrar em ação, né, precisa de ter uma equipe para organizar, e por isso que a gente tem o grande avanço do hospital, que foi um núcleo pedagógico, com a experiência da Fernanda, que é fundamental para o sonho se realizar. Então, a Coreme, ela tem algo superior a ela, que é a CNRM, a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, é a Comissão Nacional de Residência Médica que vai falar todas as regras que as residências têm que ter no Brasil. E aí, dentro de Minas, a gente tem a Comissão de Residência Médica do Estado de Minas. E depois, abaixo dela, tem a de cada um dos programas. Então, cada programa estruturado de residência médica precisa ter esse corpo diretivo, que são as pessoas que vão verificar as regras, se as regras já estabelecidas estão sendo seguidas, verificar, criar regras também dentro do hospital para o funcionamento e também verificar possíveis alterações que podem gerar no fluxo do hospital e fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível, favorecendo a residência, os médicos que já atuam nesse hospital e também, principalmente, os assistidos, que são os pacientes. Então, sempre prezando pela qualidade do atendimento. A Coreme, ela tem essa função fundamental, que não é só um órgão que faz uma reunião e
resolve algumas questões específicas, mas ele tem que ver o macro e ficar olhando o micro ao mesmo tempo. Então, ele tem que ter essa visão geral do processo da residência médica. Uma forma meio que organizacional do negócio, para o negócio fluir, né? É a catraquinha ali do negócio andando, que senão alguma coisa vai dar zebra, né? Só colocar a galera para ser residente lá dentro e deixar tocar. Existe uma legislação, né, que rege Programa Nacional de Residência Médica, mas a gente tem que adaptar a nossa realidade do Hospital de São Lourenço. Então essa é a nossa função, de não deixar de fugir dentro dessa legislação e ao mesmo tempo adaptar da melhor forma para o nosso hospital. Faz quanto tempo, mais ou menos, que estão tentando trazer, você sabe? O programa de residência médica ele começou a ser sonhado pelo hospital, né, em 2023, e aí a diretoria executiva tomou a decisão de solicitar à Comissão Nacional de Residência Médica os programas de residência. Aí, em abril de 2024, foi realizada a solicitação propriamente dita. Em agosto de 2024, a gente recebeu a visita, existe uma visita para avaliar se a gente tem condições físicas e de corpo clínico para receber um programa de residência médica, e depois, em dezembro, veio a aprovação. Junto com a aprovação, a gente fez as solicitações das bolsas via MEC, e hoje os nossos programas eles são aprovados pelo MEC e tem bolsa de estudos via MEC, né, a maioria dos programas. A gente tem além de ter, né, os residentes serem uma residência MEC, eles também têm bolsas direto do MEC. Isso é muito importante que a Fernanda falou, que não é uma aventura do hospital. Exatamente. Tem um respaldo, que tem uma comissão séria que veio avaliar o nosso hospital, teve entrevista com todos os coordenadores das áreas, e a partir daí eles avaliaram e consideraram que o nosso hospital tem a condição de ter esse programa. Então, é uma coisa muito séria, e isso é bom para todos, né? Para a gente dar um respaldo para a gente. Existe uma trajetória muito grande por trás disso, muito trabalho, muito organização, muitos projetos que foram estruturados, muitos projetos que estão sendo colocados dia a dia em prática, né, e grandes profissionais que estão juntos ao hospital nessa empreitada. O programa em si é só a ponta do iceberg ali, né? Sim. O que tá por trás dos bastidores que o pau quebra, que é muita coisa trabalhada junto, igual você falou, é o macro e micro ao mesmo tempo, cara. É incrível. Queria saber de vocês, poxa, os dois já com uma carreira, vamos dizer, já consolidada, tranquila, por que de embarcar nisso, cara? O que faz brilhar o olho para poder falar, cara, eu quero isso? Vou entrar nisso aí. O que faz brilhar para poder entrar nisso aí? Tem muitos sonhos por trás disso, né? Eu acho que o nosso propósito, tanto eu como o Dr. Daniel, como todos os demais médicos que são membros da Corem, né? Como você disse no começo, nós estamos representando um grupo maior no núcleo pedagógico, que é o Departamento de Ensino e Pesquisa. Tem também o Eduardo Gonçalves junto comigo. E quanto aos médicos, cada um dos nossos 4 programas, ele tem um coordenador dentro desses programas. Então, a gente tem hoje, né, os programas de oftalmologia, de ortopedia e traumatologia, cirurgia geral e anestesiologia. Então, tem mais gente por trás de nós. Mas, respondendo a sua pergunta, o propósito de transformar através da educação, de saber que criando o ensino no hospital, isso vai fazer com que os médicos precisem estudar cada vez mais, capacitar cada vez mais, que a gente possa trazer tecnologias, possa trazer pesquisa, e isso faz toda a diferença no atendimento final da população. A população, quando ela recebe um atendimento que foi questionado muitas vezes pelo médico residente, ou que foi implantado algo novo, isso vai trazer muitos benefícios para todos esses que recebem. E assim, nós somos daqui. Tanto eu quanto o Dr. Daniel, nós somos dessa cidade, somos filhos da terra, então isso faz muita diferença. Por que transformar outros locais se a gente pode transformar a cidade onde a gente vive? E tem coisa mais fantástica do que transformar através de educação e saúde junto? Então, para mim, isso é o que me move, isso é o que me faz chegar lá e querer
criar algo diferente, e trazer um evento novo, e trazer palestrante, e ficar ligando para vários médicos darem aula, então tudo convidados, né, o tempo todo. Então isso é o sentido, trazer o ensino junto com a pesquisa, junto com a extensão, junto com a transformação que isso está trazendo para o hospital. E o doutor nefrologista Daniel? É um grande desafio. O que me fez encarar esse desafio foi ver que a gente tem uma estrutura muito forte no Hospital São Lourenço. Além do corpo clínico, teve um desenvolvimento tecnológico nos últimos anos, e onde tem ciência, onde tem academicismo, tem crescimento, tem desenvolvimento. E o grande beneficiado nisso tudo não é só o médico do corpo clínico, não é só o hospital, mas principalmente toda a comunidade que nosso hospital atende. E já está na hora de São Lourenço, que já é pioneiro em tantas coisas, assumir esse papel também. E eu tenho certeza que está fazendo com grande maestria. A gente já tem alguns feedbacks dos residentes, todos estão gostando. Então, o desafio é esse, trazer melhorias para toda a comunidade, para os médicos do corpo clínico, para o hospital, mas principalmente para a nossa comunidade. Faz quanto tempo você está no Hospital São Lourenço? Eu estou há 10 anos, porque eu fiquei muito tempo fora. Vamos por 10 anos. Bom, você imaginava que há 10 anos atrás, se alguém chegasse e falasse, vai ter residência aqui? Não, é uma... Aqui em São Lourenço. Assim, a gente sempre teve esse sonho, né? Mas é muito caminho para chegar nessa realidade agora. E com certeza a diretoria do hospital está fazendo um trabalho muito bom nos últimos anos, né? Está dando continuidade a um trabalho que começou lá atrás em relação ao número de leitos, o centro cirúrgico que cresceu muito, temos hemodinâmica, a parte de radiologia, enfim, o hospital desenvolveu em todos os aspectos. Só estava faltando mesmo pôr a parte acadêmica, porque isso aí com certeza vai ser um motor agora que o hospital não para mais de crescer. E não sei se isso flui na cabeça de vocês também. Eu Abraão, totalmente leigo da área de medicina. Quando alguém me fala assim, residência, vai ter residência. Cara, a primeira coisa que você pensa é grande centro. Sim. Não vem uma residência numa cidade de 50 mil habitantes. Não vem na sua cabeça. Então você vê a proporção que isso está tomando, cara. Que é muito grande, é uma vitória muito grande, que eu quero dizer. É muito foda o que estão fazendo. Entendeu? Então, assim, isso tem que ser enaltecido. Acho que até um dos nossos papéis aqui com esse podcast é exatamente isso, enaltecer as coisas boas. Sim. Porque tem muita coisa que está escondida nos bastidores, exemplo da Você sabe que esse ano nós tivemos quase 250 inscritos para 7 vagas aqui. Então, olha assim, isso, pessoal, é uma carência, né? A gente sabe que tem uma quantidade enorme de faculdade de medicina no Brasil com poucas vagas de residência, não atende. Acho que não deve dar 10% dos médicos que se formam todo ano, não sei se é tão pouco assim, mas é uma grande porcentagem fica sem residência. E a residência médica é um momento onde o médico parece que está fazendo uma nova faculdade, que é ali que ele escolheu aquela área, então ele tem que se aprimorar da melhor forma, focar. Né? Sim. Então... É até muito legal esse ponto que você tocou em falar do que é residência, porque muita gente pergunta pra mim assim... Era a próxima pergunta. Eles sempre perguntam pra mim assim, mas o que é isso? O que é a residência? O que eles aprendem lá? Eles têm outro emprego? Porque toda vez que a gente fala que tá fazendo uma especialização, algo assim, as pessoas têm essa mania de achar que aquilo não é necessariamente um emprego, né? A gente que trabalha na pesquisa tá muito acostumado a escutar isso, mas qual que é o outro emprego seu? Mas o que acontece? O médico, ele forma, e a partir disso existem alguns caminhos que ele pode tomar. Por exemplo, ir para o estricto sensu, que é ir para dar aulas, e nesse sentido que ele vai fazer o mestrado, doutorado, ou ele ir para uma pós-graduação, que ele vai ter aulas aleatórias no fim de semana, alguns têm aula 3 vezes por semana, pode ser presencial ou à distância. E o outro método é ele ir para a residência médica. Ele pode também não fazer nada, mas o outro seria a residência médica.
E a residência médica, o que é? Ele vai ter um período de 2 a 3 anos, numa fase inicial, porque isso pode se estender até 5 anos. Então, de 2 a 3 anos, dependendo da especialidade que ele escolher, para ele estudar intensamente e viver intensamente aquela profissão. Então, esse processo é uma especialização, como se fosse uma imersão desse médico. O Sim. nome residência eterna, quando eu fiz em 2004 e 2005, a gente praticamente residia no hospital mesmo. Chegava às 6 da manhã, não tinha hora para sair. Chegava em casa, tinha que preparar artigo. Então você via várias patologias, discutia com os grandes mestres, né? Botucatu, na minha faculdade, a gente estava sempre em contato com eles nos ensinando muito. Dormia pouco, mas a gente estava com aquela sede. Era um momento que a gente estava se formando para poder se sentir seguro para atuar no mercado, né? Então é muito importante a residência médica, e quando os residentes que estão atualmente, eles estão mostrando essa sede de querer estar o tempo todo no hospital, de querer conhecer, de estar vendo várias cirurgias, anestesiando para vários procedimentos. Então é um momento de transformação que eu hoje, quem estiver formando em medicina, eu aconselho, não deixe de fazer residência médica. Sei que é pesado, porque é muito concorrido, mas você se torna um profissional muito mais seguro, muito melhor quando você for mais completo. Porque realmente, você falaram, é uma imersão muito forte, né, cara? Cara, você são 60 horas semanais. Pra aquilo ali. Antigamente ainda tinha uma carga horária maior, mas a legislação hoje reduziu, mas mesmo assim os residentes estão com tanta sede que eles não querem sair do hospital. A gente está tendo que regular. A gente faz toda a parte de controle da carga horária dos nossos residentes, né? Seguindo aí os preceitos estabelecidos na legislação, que são 60 horas de carga horária semanal. Dentro dessas 60 horas, não é só 60 horas, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, ou na parte ambulatorial e clínica. Ele tem ensino, que é cerca de 10% da carga horária, pesquisa e extensão. A extensão são serviços prestados à comunidade de maneira gratuita. Então, eles têm ainda esse viés, que é um diferencial do nosso programa, inclusive. Legal. Trabalhar ensino, pesquisa e extensão. O ensino ele é obrigatório, mas a pesquisa e extensão foi uma escolha nossa. O Dr. Daniel falou, além desse diferencial, o Dr. Daniel falou também sobre a capacidade, né? Que é mais de 250 para 7 vagas. O que vocês pensam? O que levou esses jovens, ou esses médicos, vamos dizer assim, que às vezes pode ser uma pessoa mais velha já quer fazer residência, mas o que levou esses médicos a se inscreverem para São Lourenço? Eu falo assim, cara, vou para São Lourenço. Qual que é o diferencial? O que chama atenção em São Lourenço para a galera querer vir para cá? Quando nós perguntamos isso para essa leva de residentes que chegou, a resposta foi por ser primeira turma. Então, eles vão ter um acesso a todos os procedimentos, vão mergulhar. Quando a gente, só para explicar bem, quando a gente está num centro que já tem residência por vários anos, existe toda uma hierarquia, né? Então, você entra na cirurgia, praticamente, era uma função mais burocrática em muitos serviços. A pessoa na cirurgia ia começar a pôr a mão na massa mesmo, no final do primeiro ano. Aqui na nossa residência, por ser o primeiro ano, eles já estão chegando, colocando a mão na massa. E essa oportunidade que eles viram, e realmente é uma oportunidade muito boa, trouxe eles para nossa cidade, que, além de tudo, é muito agradável, né? Eles relataram muito também que, além de chamar a atenção deles, a questão da primeira turma, a estrutura do hospital, ela foi determinante na escolha, né, doutor? Sim, todos ficaram impressionados. Que quando eles olharam o número de cirurgias, entraram para conferir as informações de prestação de serviço do SUS, o número de leitos do hospital, tudo isso foi determinante na escolha. Então, a parte estrutural, técnica do corpo clínico do hospital foi determinante para eles na escolha. Sim. E tá foda mesmo, né? Poxa, o hospital hoje é outra... Cara, é outra coisa, velho. É absurdo. Você entra lá, você fica de cara. Realmente você vê as coisas funcionando. Com certeza. A ortopedia está se tornando o centro de alta complexidade. Então, saiu, acho que de Lavras, de Lavras, né? E tá vindo para São Lourenço. Então, nós vamos ter cirurgias de alta complexidade na ortopedia aqui. Isso é uma chance que o residente tem de entrar nessas cirurgias e aprender,
enorme, não pode realmente deixar de... E aí que vem, né, que você falou, aí vem aquele ditado, a vaca que chega primeiro bebe a galinha, filho. E aí essa galera veio assim, buscando exatamente esse conhecimento e essa oportunidade, porque, se vocês falaram, assim, na residência de veterinário também é a mesma coisa, cara, você entra, mas, cara, você não vai fazer nada. Você não vai fazer nada. Você vai entrar numa residência, você não vai fazer nada no primeiro ano. Você vai ficar no final do primeiro ano aí que você começa realmente a pegar. Os residentes da ortopedia, inclusive, uma coisa determinante que eles comentaram foi o número de vagas. Porque muitos hospitais que têm residência em ortopedia têm um número de vagas ano muito alto. Por exemplo, 6 vagas ano. Então, se a gente pensar em 3 anos de residência, vai ter 18 residentes no fim de 3 anos. E a gente solicitou 2 vagas para cada uma das nossas residências. O oftalmo é uma vaga e os outros são 2 vagas. Então, no fim de 3 anos, nós temos 6 residentes de cada área. E isso o nosso hospital comporta, mas mais do que isso, os nossos preceptores comportam esse número. Isso que é importante, porque é muito essencial a gente destacar que nenhum residente atende sozinho. Sim. Em nenhum momento. A todo momento ele tem um preceptor, que é um tutor, um médico já experiente, Tá ali na que retaguarda. está junto. Então, Ele não abandona em nenhum momento. Sim. Ele está o tempo todo, durante atendimento, desde o ambulatório até o atendimento cirúrgico. Então, esse residente ele não chega lá fazendo o procedimento sozinho. Ele vai estar sempre acompanhado por um médico de excelência, porque foram somente os médicos de excelência que estão dentro do programa. Para estar no programa, são médicos de excelência. E aí a gente vai muito de encontro a esse mito que existe muito forte, igual ela falou. A Fernanda falou que é essa questão do pouco suporte, né, para os residentes, que a gente vê muito falar que, poxa, programa de residência, tem muita blá 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 e pouca assistência, vamos dizer assim. Vocês pelo jeito estão fazendo uma parada que realmente Os preceptores estão o tempo todo presentes. tem um na apoio formação. 100% e dá para aprender com qualidade, Sim. tendo total esse apoio. Isso é muito legal. Isso é mais um diferencial do programa. Mais um. Né? Mais um diferencial do programa. Se vocês fossem hoje pensar assim, no principal, assim, a gente já citou pelo menos uns 4 diferenciais do programa aqui, mas o principal diferencial do programa, não quero que fale da estrutura do hospital, tá? Não quero que fale da estrutura do hospital, mas o principal diferencial do programa de residentes aqui de São Lourenço, qual seria? É o programa pedagógico, sem dúvida. A Fernanda, todos conhecem, tem uma competência e uma capacidade impressionante. E ela tem ajudado muito nessa questão. Isso faz toda a diferença. Ela, além de acolher os residentes, ela consegue ajudar os preceptores a organizar suas aulas, porque é aquilo, nós somos um hospital formados por médicos, principalmente assistencialistas, né? Com vontade de ensinar, mas a vontade precisa ser aprimorada. E aí o núcleo pedagógico entra nesse sentido. E isso faz toda a diferença para os residentes. Mas eu vou falar para você, cara, que isso facilita muito mais o trampo dela do que se fosse o contrário, se fosse um cara que soubesse dar aula e não tivesse vontade. Você não acha? A gente fala que começar do zero é muito mais fácil que consertar o avião voando, né? É igual, eu tenho certeza que você pegou esse cara na faculdade, já você também. Um cara que sabe muito, Sim. mas só que ele tem vontade zero de dar aula. Mano, a aula é um lixo, cara. Eu tinha um professor na faculdade que ele escrevia no quadro, cara, falava assim, olha, aula tal, livro tal, página tal a tal. Aula está dada, boa noite a todos. Tchau. Entendeu? É foda, cara. Então, assim, aí quando você pega uma galera igual vocês, que estão com muita sede de ensinar, muita vontade de ensinar, isso até ajuda ela, cara. No trabalho. Nossa, muito. Ajuda muito. Com certeza. Mas o nosso, assim, quando o hospital tomou a decisão de iniciar o programa de residência médica, os médicos convidados ficaram muito apreensivos, preocupados com a questão de como vai ser esse programa de residência. Aí, frente a isso, a administração do hospital, juntamente com a diretoria,
tiveram a postura de contratar um núcleo pedagógico, não como consultoria, mas um núcleo que vai ser atuante durante todo o processo. Então, a gente não está lá com o sentido de prestar uma consultoria, falar, vocês têm que fazer isso, virar as costas e ir embora. Então, nós estamos lá mesmo para prestar o serviço por eles e para eles. Dessa forma, o núcleo pedagógico ele faz toda a parte de estruturação do projeto, auxilia a execução do projeto e ainda a gente ensina os médicos no processo de dar aula, processo avaliativo, porque é um ensino, então precisa ter processo avaliativo, tem que ter pesquisa, muitos deles estão há muito tempo longe da pesquisa, então a gente tem que plantar essa semente de novo, porque pesquisa é um processo a longo prazo, e a gente tem planos de aumentar muito mais isso lá na frente, não só da residência, como da pesquisa também, nós temos planos maiores para o hospital. E olha que massa, cara. Como é que isso chega para agregar? Gente, eu tô falando, minha visão de fora, pelo amor de Deus. Não tô dizendo que eu tô certo ou que eu tô errado. Essa é a minha visão, ponta Abraão. Mas olha que maneiro. Chegou, quantos residentes aqui? 7. 7 caboclos. 7 negros que, assim, veio querendo. Esses 7... Essas 7 pessoas mudaram. Quantas pessoas são na coordenação? Mais ou menos? São umas 15. Umas 15. Mudou as 15 pessoas. Mudou o médico que estava afastado da pesquisa, o cara tá querendo voltar. Mudou outro médico que queria dar aula. Tá vendo a onda que isso leva, cara? Mudou as enfermeiras que vão ter que ajudar mais essa galera. Porque, cara, eu lembro do meu irmão falando que, por exemplo, vou dar um exemplo do Gabriel, que era enfermeiro. Que o Gabriel, cara, ele dava toda a letra do negócio, assim, de como agir, como conversar com o cara, quando você for conversar, fala assim, assado, cara. Então, assim, você vê que é toda uma onda que se movimentou por causa dessas 7 pessoas que vieram, cara. E nós, assim, somos muito agraciados, porque nós temos 7 residentes incríveis, 7, eu falo que são os meus meninos, que eu cuido deles, mas são 7 médicos excepcionais, que muita sede, como o Dr. Daniel falou várias vezes, eles amam o que eles estão fazendo, eles amam estar aqui. Então a gente tem gente que veio de Goiás, de Belo Horizonte, de São Paulo, de vários lugares, não é só do lado da gente, né? São pessoas que realmente querem estar aqui. Sim. E estão aqui para se tornarem os melhores que eles puderem ser. Então isso faz muita diferença. Isso, cara, e assim, uma coisa bacana também, que mais pra frente, vocês vão ver se o programa dar certo, e eu acredito que vocês terão 2 prazeres. O primeiro de ver o programa muito grande, e falar, caraca, olha, a gente foi a primeira galera que abriu a porteira dessa turma e foi a gente, olha o tamanho que tá o programa, olha a residência em São Lourenço, como é que tá funcionando e tal. E o segundo prazer, que eu acho que vai ser mais fantástico ainda, é fazer parte dessa galera que tá vindo pra cá. Você vê médicos já consolidados lá na frente e fala assim, nossa, ele era da minha turma lá da residência, do Coreme. Quando eu entrei no Coreme, eu tava com ele. Então, assim, vocês já imaginaram isso, cara? Vocês já passou pela cabeça de vocês falando, nossa, como é que vai ser daqui 10 anos, por exemplo? Já pensaram nisso? A gente começou a sonhar pensando lá para frente, né? E a gente sempre acreditou no corpo clínico do hospital, que é um corpo clínico muito, muito bem formado, profissionais de grandes universidades aí do Brasil que estão aqui em São Lourenço. Então a gente não podia perder a oportunidade de transformar aqui e transformar a vida de pessoas que procuraram o nosso serviço, né? Então, daqui 10 anos, tenho muito orgulho, né, de ter feito parte da primeira turma aí da formação dos residentes. E você falou da onda, e eu achei assim, fantástico essa analogia, porque o que a gente tem notado é uma diferença de postura muito grande dentro do hospital, de todo mundo. Você sabe que você tá quebrando a minha entrevista, né? Professora assim, né? Melhor frente. Mas a gente vê uma mudança de postura muito grande, né, doutor? Assim, do técnico de enfermagem à diretoria do hospital. Mas, principalmente, eu acho que a gente vê uma união muito grande. Sim. Né? Eu acho que como mudou. Isso. Como é meio... Vocês escrevessem, exatamente. Tá aproximando mais o corpo clínico, tá aproximando
a parte de humanização do hospital, que está cada vez melhor, que já sempre foi uma preocupação nos últimos anos, né? Ainda temos um caminho pela frente, mas isso já está trazendo uma mudança de como se acolhe o paciente, de como a gente já... Porque a humanização acho que tem que ser uma característica própria da pessoa, e a gente tem sorte de ter pessoas que têm esse perfil de humanização, de valorizar o doente como um todo, o ser humano como um todo, né? E a gente percebe isso no dia a dia, os pacientes mais satisfeitos, a equipe de enfermagem mais unida, a equipe médica mais unida. Mas isso vai muito da cultura, vai muito da cultura do lugar, cara. Por que vocês atraem só pessoas humanizadas? Porque vocês são humanizados, cara. Porque, assim, se a Fernanda não fosse humanizada, vamos dar o exemplo da Fernanda. Quando ela entra naquele ambiente, aquilo faz mal pra ela, cara. Repete. Ela sai. Ela sai. Só fica os caras que estão junto na cultura da parada mesmo. Não tem jeito. Isso aí, graças a Deus, isso aí, a gente atrai o que a gente é mesmo. E é o que eu tô falando. Lá é um corpo fechado de pessoas humanizadas. A hora que entra uma galera que não fica. Você como professor, você sabe disso. Sempre tem um aluno que não se encaixa na sala. Porque a sala também existe aquela cultura dela e acabou. Mas como o perfil, mesmo tendo a cultura, né, o perfil tá transbordando. A gente vê uma mudança de transbordamento muito grande. E os residentes, eles chegam também, assim, muito abertos, muito esponja. E isso é muito bom, porque como eles são esponja, eles vão sugando de todo mundo e tá todo mundo amando isso. Porque as pessoas se sentem transformando vidas também ali, né? E vidas pelo ensino, vendo que alguém vai levar... eu achei tão fantástico, esses dias uma residente falou pra mim assim, nossa, quando eu quero puxar saco de um médico, eu faço ponto do jeito que ele gosta. Aí, assim, ponto é ponto, mas tem 200 jeitos diferentes de fazer o ponto, de pegar na agulha, de pegar na hemostática, e cada jeito que eles pegam, aí ela falou assim que quando ela quer provocar o outro médico, ela fala, tô fazendo ponto igual fulano me ensinou, então é bonitinho, no sentido de, isso aí faz com que a equipe, todo mundo queira se ajudar os residentes a crescer, e como que eles vão ajudar? Ensinando, dando atenção pro residente e trabalhando com excelência. Então não dá mais para chegar e empurrar. Não dá. Eles têm que chegar lá dando tudo. E assim, uma coisa, você falando uma coisa que me chamou a atenção também, o que eu acredito, tá? Abraão, vendo de fora mais uma vez. Quando esses residentes vão para a linha de frente, eles vão com mais paciência, eles vão com mais abertura, eles vão com mais vontade de resolver o problema do paciente. Não estou dizendo que o outro não teria, estou dizendo que eles vão com mais. Sim, se o médico normal chega até aqui, o residente chega até aqui, ó. Por quê? Porque, cara, eles estão ali para isso, eles estão com fome, eles estão com vontade, eles estão precisando daquilo. Então, eles querem dar os 200% deles, entendeu? Então, assim, até para a população também ser atendida pelo residente, pô, é top, cara. Sim. Porque ele quer, se ele puder falar assim, aqui, anota meu número. Você me manda mensagem que você melhorou. Cara, só falta isso, entendeu? Sim. É vontade. Sim. Pô, não precisa disso. A mesma coisa, eu falo isso até por conta da minha clínica lá. A galera fala assim, por que você parou de atender? Não é que eu parei de atender, só diminui um pouco. Por quê? Porque eu não tenho mais a fome que os meninos têm de atender. Ponto. E tá tudo bem também. Eu não tenho mais a paciência que os meninos têm para atender. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, vai dando lugar para quem tem. E esses residentes, estão vindo com a faca no dente, querendo resolver o problema de todo mundo. E uma coisa que a gente pode destacar também é que eles não só fazem porque eles querem, mas porque eles são obrigados até certo ponto, porque nós estamos utilizando já uma diretriz de avaliação, de processo avaliativo, que já entrou em vigor, só que existe um tempo de implantação, assim como qualquer lei. Então, assim, faz-se a lei e existe um tempo dado para que as pessoas se adaptem a ela. E isso foi feito com os programas de residência médica, que é a legislação de avaliação. Antigamente, se avaliava o residente na prática e, às vezes, na teoria. Mas não existia, assim, tantos pontos tem que ser dado para cada coisa.
Então, hoje, a gente tem uma avaliação completamente diferente, que é a avaliação socioemocional, afetivo. Cada programa chama de uma coisa. Juro por Deus. Já falou. Olha aqui minha pergunta que eu tinha preparado. Ó. Ah, Medicina também é cuidado. Como vocês enxergam a missão da residência nesse cuidado num todo com o paciente na medicina? Cara, exatamente. Eu tô ouvindo, você já tá voltando. Mas tô brincando, tô falando pra você, mas é que sério mesmo, tá gostoso, porque assim, notoriamente tá fluindo o papo, entendeu? E aí, nessa avaliação socioemocional afetiva, o preceptor, né, que é o médico que acompanha esse residente, eu vou repetindo os termos que até eu, quando comecei nessa carreira, eram nomes muito diferentes do que a gente está acostumado a escutar, né? Então, os preceptores, eles avaliam como o residente está agindo entre a equipe, com os colegas da residência, porque a maioria está em dupla, entre a equipe dele com a equipe médica, dele com a enfermagem, dele com o técnico de enfermagem, com o faxineiro, com a fisioterapia, com todos os membros do hospital, não só do corpo clínico, mas também da equipe multi, e também com o paciente, com a família do paciente, o tempo todo. Então, eles estão sendo o tempo todo avaliados quanto a isso. E ao final de cada trimestre, eles recebem um relatório sobre a postura deles. Então, eles têm que ter uma postura humanizada, eles têm que ter uma postura diferenciada, porque isso é nota. Eles precisam disso para poder ser aprovados também. Essa maneira, eu não sei se eu não prestei atenção, mas essa maneira que você está falando de avaliação, essa maneira que vocês estão falando, foi vocês que implementaram ou já veio de fora? Vem da legislação nova da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, eles são avaliados por prova prática, que é a prática não, mesmo. Mas essa parte de habilidade. Já é uma maneira nova de avaliação do CNM. Mas ainda não está todo mundo fazendo. Por que né? disso? A gente está sendo pioneiro aí. A galera já entendeu, cara, que nem tudo é conhecimento, né? É gestão de pessoas, cara. Se você não tiver bom relacionamento, você pode ser o melhor nefrologista do mundo. Você pode arrancar a pedra de rim como ninguém, irmão. Mas se você não tiver o mínimo de cuidado ali na hora de trocar uma ideia, a galera já entendeu isso. Você vê, o pessoal que faz o tipo de avaliação já entendeu isso, já tá passando isso pra frente. Então, realmente, eu tenho um curso meu para veterinários que é só isso, cara. É só isso, é só como engajar a equipe, como engajar como encantar tutor, como conversar como trocar ideia com o tutor, como você vai pôr a mão no cachorro. Então, assim, por quê? Porque a galera já entendeu que isso faz muita parte do negócio. Você deve ter conhecido, você também, profissionais que eram sinistros, assim, de conhecimento, o cara era violentíssimo. Mas, porra, um cavalo pra trocar ideia. Ele afasta, cara. Ninguém quer ir no plantão dele. Dá um exemplo, entendeu? E dentro disso, né, a gente pode destacar o nosso cronograma de aulas, né? Sim, tudo bem definido. Nesse começo, várias aulas em comum para todos os residentes, para, vamos dizer, uma formação básica. E a partir daí, cada disciplina tem as suas aulas teóricas, com discussão de casos clínicos, discussão de artigos mais recentes, e isso tudo ajuda muito na formação, faz toda a diferença. E dentro desse núcleo básico inicial que eles tiveram aula de marketing médico, eles vão ter ética médica, agora eles vão ter direito médico, para que a gente também preze pela imagem do hospital e dos residentes e dos pacientes, né, pelo cuidado. Então, eles tiveram essas 3 aulas, que é marketing médico, ética médica e direito médico, e além disso, agora eles começam com aulas também de áreas comuns, como pesquisa aplicada à saúde e espiritualidade na prática médica. Gestão de pessoas e trabalho em equipe. Então, eles têm algumas aulas que isso não tem nos outros lugares. Isso é um diferencial nosso. Seus. É algo da residência do Hospital São Lourenço. Eu tive isso na minha residência. Faz uma diferença. Bem que já se passaram 20 anos aí, mas
isso aí faz muita diferença. Mas isso é legal para você, até para você compor isso também para turma. Com certeza. Você dá a sua experiência, assim, eu não tive isso, cara. Eu vou aprender muito nessa aula. A gente aprende sempre a medicina. Não tem um dia que a gente sai de casa que a gente não chega com conhecimento novo. E essa galera também, eles voltam já com mais, talvez com atualizações, que a galera que também ainda não tá sabendo e tal, não sei o que eles precisam procurar saber para poder se inteirar com esses caras, entendeu? A gente, quando sai da residência, também a gente avalia a nossa residência. Alguns aspectos que estão tendo no programa do Hospital de São Lourenço, a gente fala, poxa, faltou isso no meu programa. E é bom a gente ver que o que faltou no nosso programa, a gente já está colocando no programa dos colegas que vão chegar. Isso é muito bom. Igual, vou dar outro exemplo da minha área. Eu fui chamar para ser coordenador de uma faculdade veterinária. Falei assim, até vou. Mas se a gente começar a passar gestão de pessoas e educação financeira na grade curricular. Ah, não, Bruno, não tem como mexer na grade. Então, obrigado, eu não quero. Ponto. Por quê? Porque eu não tive isso, cara. Me fez falta pra caraca. Igual você tá falando. Sim. Não teve isso, te fez falta. Sim. Então, assim, vocês, acredito eu, que vocês juntos, digo, os médicos que já fizeram a residência, estão lá no corpo, e vocês com a parte pedagógica, cara, é um puta de um time, mano. É um puta de um time. Não tem erro. É a fórmula pra dar certo, entendeu? É absurdo. E é importante que, assim, todas as ideias loucas que a gente tem, no sentido de trazer algo muito inovador, muito disruptivo, nada é simplesmente, vamos implantar isso aqui. Não é assim, não. Existe uma reunião da Coreme, todas as ideias são discutidas, todos os contrapontos são feitos, é verificada a viabilidade e é aprovado. Então, o Dr. Daniel, ele é o coordenador dessa Coreme, e aí a gente tem os demais membros que vão estar lá, um representante do hospital, que vai dar o contraponto do hospital, que no caso é o Dr. Luiz Carlos e a doutora Natália, e um coordenador de cada uma das nossas residências também que estão nessa reunião. Então a gente a gente vai fazer agora um evento científico em dezembro, que vai chamar Research Day, que é um evento voltado para cada um dos nossos residentes mostrarem algum caso clínico que foi desenvolvido dentro do hospital, algum tipo de pesquisa. E, além disso, vai ser aberto não só aos residentes, mas a todo o hospital, buscando aí que esse incentivo a todo mundo, porque pesquisa força estudar. Então, a gente vai fazer esse evento em fim de novembro, na última semana de novembro, e vai trazer um palestrante de peso. Então, capacita até quem não quer fazer pesquisa, e é uma onda. Quando vê, todo mundo tá nela, né? Daqui a pouco tá todo mundo na pesquisa. Acaba que você influencia, cara. Arrasta, velho. O exemplo arrasta, né? A gente já tá chegando próximo do fim. Eu queria muito que vocês, não é vender, mas eu queria que vocês, cada um de vocês, fizesse uma propaganda para a residência São Lourenço. Vamos supor que eu sou um médico, eu quero vir para São Lourenço. Por que eu viria? Me venda a vinda. Por que eu viria para a residência? Por que eu escolheria a residência São Lourenço? Vim para São Lourenço, o médico vai encontrar uma residência estruturada, uma residência planejada, pensada na excelência do tripé, né, que é ensino, pesquisa e extensão, não só voltado para a prática, mas ele vai aprender a pesquisar, vai aprender a prestar serviço para a comunidade também, que é algo essencial, já que hoje a maioria dos serviços atende ao SUS, e isso é muito importante. E, além disso, ele vai estar num ambiente que preza pela humanização e que busca a excelência. Contar que nós temos, dentro das residências que estão acontecendo em São Lourenço, um volume de procedimentos que é mais do que suficiente para a pessoa ter uma excelente formação. Com o número de residentes, como a gente já disse ao longo do programa, que não vai sobrecarregá-los e nem vai o que ficar faltando de ensino. Nós temos já uma programação para levar os residentes para suprir essa carência, mas dentro do nosso hospital, nas áreas cirúrgicas, na parte de ortopedia, como eu disse, já vai ter alta complexidade. A pessoa que vier com vontade de aprender, aqui nós temos toda a estrutura pedagógica, estrutura do hospital,
estrutura humanizada para eles saírem daqui e terem muito sucesso na carreira. Sai pronto, né? Pronto. Sai pronto. Com certeza. A última coisa que a gente esqueceu de falar da residência também, que é importante, é igual você falou assim, das pós, da EAD, não sei o quê. Beleza, tá tudo certo. Todas têm validade, todas só chega para somar. Mas a residência em si, você tá ali, velho, na prática do negócio, cara, no fogo cruzado, irmão. É muito diferente uma residência médica de uma pós-graduação de final de semana. Muito. Você tá no fogo cruzado. É completamente diferente. Eu acredito nisso. Por isso que eu falo hoje que quem estiver formando medicina ter a preocupação de fazer uma residência médica, que é como se fosse uma nova faculdade. Eu fiquei 2 anos fazendo clínica, depois mais 2 anos fazendo nefrologia, como se eu estivesse fazendo novas faculdades. É fundamental para você ter segurança e fazer uma medicina de qualidade. O politraumatizado não marca dia para chegar, né? Exemplo da ortopedia. Sim. Ele não marca dia. Você, vou deixar para quebrar tudo. Não tem como, sábado. Nas áreas cirúrgicas, você aprender em final de semana. Me desculpa, mas eu não consigo vislumbrar isso. Eu também acredito, eu sou dessa... Acho perigoso. Vou deixar para quebrar tudo sábado, porque sábado o Dr. Daniel tá na residência, aí eu vou quebrar para ele poder aprender. Pois é. É muito complexo essa situação. Claro que todos têm suas validações, a gente pensa juridicamente, Sim. mas existe um diferencial muito grande, né? E hoje, se a gente pega o que nós temos aqui de grade, de número de procedimentos, nós estamos iguais aos maiores hospitais com residência no Brasil. Então, hoje o nosso ensino, ele é baseado até mesmo em hospitais internacionais. Então, nós trouxemos essa grade básica, por exemplo, de hospitais como John Hopkins, nos Estados Unidos, trouxemos uma parte da grade similar ao que é utilizado na residência de Harvard. Então, a gente trouxe também referências de fora do Brasil. A gente não se ateve só ao que é o mínimo. Nós estamos muito além do mínimo no que a gente oferece aqui em São Lourenço, no programa de residência médica. Sabe por que isso? Porque vocês são exatamente aquelas pessoas que eu falei um pouco anteriormente, que que chega querendo dar mais que o 100%. Que vocês estão na primeira turma, vocês estão vindo com aquele gás todo também. Então, assim, realmente, isso faz muita diferença para quem tá vindo. Entende? Com certeza. Se fosse para vocês mandar uma mensagem agora para quem tá na residência, para quem quer fazer residência, quais seriam as mensagens finais de vocês? Para mim dedique-se, entre nessa imersão, não perca nem um segundo, porque é um momento único e que não volta. Se ele for para outra residência, vão ser outros momentos, outros pacientes. Então, estar lá de corpo, alma e coração mesmo, para aprender o melhor e para ser o melhor profissional que ele puder ser. E algo muito importante, né, que o núcleo pedagógico cuida muito dessa parte de saúde mental dos residentes. A gente faz uns cafés de descompressão, eu vou lá do nada ver como que eles estão, para saber se está tudo bem mesmo. Então, apesar de tudo, ser imersivo, não se comparar. Porque cada um deles tem uma maneira, e isso é algo muito traiçoeiro quando a gente pensa em saúde, né? Voltando no exemplo da menina de cada um dá um ponto diferente, não é que um ponto é melhor que o outro, mas cada um tem a sua maneira. Uhum. E os residentes, eles precisam entender isso também, que cada um deles tem a sua maneira de deslanchar. E dentro dessas áreas, um pode ser fantástico em uma técnica e outro ser fantástico na outra. Isso não desmerece um nem o outro. Então, assim, cuide-se, porque um profissional hoje, nós sabemos muito bem, somos todos profissionais de saúde aqui nessa mesa, tem que ter uma saúde mental íntegra. Porque senão, não adianta ser tecnicamente impecável, que uma hora a sua saúde mental vai cobrar uma conta muito cara. Vai bater pino. Foi isso que a Fernanda quis dizer, gente. Quem tiver interesse em fazer residência, pode ter certeza que vai estar entrando num programa com todas as características. Esse aspecto é outro relevante que a gente não desenvolveu durante o podcast, que foi de ter o cuidado com a estrutura psicológica dos residentes. Isso realmente, às vezes, a gente ficava estafado antigamente nas residências, mesmo querendo
quando você quer buscar muito, mas não tem um freio, uma válvula de escape, você acaba se perdendo, né? Aqui tá tendo muito cuidado no aspecto técnico, no aspecto de teoria. Eu acho que a pessoa que vier formar para buscar o conhecimento aqui no nosso hospital, com certeza vai estar tendo a chance de se tornar um grande profissional e ajudar muito a comunidade. A gente espera até que alguns fiquem depois, né, Fernanda? Com certeza, eu acho que Vai isso ser aí bom pra seria toda a nossa região, né? um grande presente, né? Ficar com os nossos formados. Acaba ficando. Tem uma magia aqui, né? Tem uma magia, porque o trem é diferente. Gente, queria agradecer vocês. Sei o quão é puxado para vocês disponibilizar aí 1 hora que a gente ficou aqui, mas é de suma importância. Eu quero que vocês entendam isso também, que é de suma importância para quem está assistindo, até para o pessoal do hospital mesmo, que tem vocês como guias, como pessoas que vamos dizer assim, igual vocês deram dos preceptores lá, essa galera também tem vocês também como uma válvula de escape, uma segurança. Você falou, meus meninos, então assim, é muito importante até para eles, até para a credibilidade do programa, a gente fazer uma coisa dessa. Então, obrigado, Fernanda, obrigado, doutor Daniel, vocês realmente são invejáveis, assim, de tamanha capacidade. Obrigado mesmo. E quero falar para vocês também que na partir de semana que vem, a gente vai soltar esse programa na quinta. Na partir de semana que vem, começa a sair os cortes de vocês no nosso Instagram, @Papo de Quintal Podcast. Começa a seguir a gente lá, que vai ter a Fernanda e o Dr. Daniel lá, firme lá com a gente. Muito obrigado. E obrigado, viu, gente? De coração, eu sei que foi puxado estar aqui, sei que vocês se dedicaram para estar aqui. Obrigadão. Imagina, obrigada a você. Você tem que agradecer mesmo ao hospital, agradecer muito ao Eustáquio por ter acreditado no meu trabalho, e o Eduardo, que foi quem me fez o convite para ir até o hospital e que hoje é o meu braço direito, esquerdo, minhas 2 mãos, quem trabalha do meu lado lá, quem a gente manda mensagem o tempo todo para poder entregar o melhor, né? Porque essa é a função do núcleo pedagógico, tá ali nos bastidores. A gente não fica no holofote, a gente tá sempre nos bastidores, fazendo as coisas acontecerem como elas precisam, ajeitando aqui, apertando um parafuso ali, para que tudo aconteça. Então, eu acredito que os dois, assim, têm uma gratidão imensa, tanto ao Eduardo quanto ao Eustáquio, pelo convite para estar lá. E por todo o apoio, né, acreditar. Porque, assim, a gente está criando uma residência muito disruptiva, e isso são para poucos. Porque empreendedorismo, ele é um comportamento, né? E a gente leva ele para onde a gente vai quando a gente tem ele. E eu, assim, me considero uma pessoa muito empreendedora em todos os locais que eu já trabalhei e que eu trabalho. E para isso, a gente inventa umas coisas meio loucas, meio fora da curva, meio além, e acreditar nisso faz muita diferença, né? Porque quando a gente fala assim, vou trazer um modelo do John Hopkins, você tá louca? Sem São Lourenço. Não, mas vai dar certo. Vamos que vai dar certo, né? E isso seria impossível sem a equipe médica que está na residência. Então, eu não tenho como agradecer a cada um deles, né? O Dr. Daniel, que é quem tá comigo ali o tempo todo, mas também os demais médicos de cada uma das coordenações, porque eu li, doutor Daniel, o que o senhor acha disso? Vamos tentar dessa maneira, mas também os demais médicos, porque a gente, às vezes eles precisam da gente, 10 da noite, meia-noite, então é o horário médico. A gente trabalha também nesse horário. Então, muito obrigada, doutor Daniel, e a todos. Também quero agradecer a você, Abraão, por poder participar aqui, esclarecer um pouquinho sobre esse programa, esse desafio, esse sonho, que já é uma realidade, que vai melhorar, que vai ajudar toda a nossa cidade a crescer, né? A nossa região, né? Ter uma residência médica é algo muito grandioso, e a gente só consegue isso. A gente tem um corpo clínico extremamente competente. Quero agradecer a todos os colegas que estão juntos nesse desafio, ao núcleo pedagógico, ao hospital, na figura do Eustáquio, todos os provedores, né? E é isso, nós estamos à disposição para outros eventos, para esclarecimentos mais para frente.
O final do ano já tem outra prova de residência, esperamos já tá. E nós também temos mais solicitações aí que em Vocês acham breve, que... né, serão Vocês acham? Mas vocês devem saber, mas vai abrir mais cursos, mas... Existe uma programação, está sendo discutido uma residência multiprofissional, com De área TI. de fisioterapia, legal. tudo. fisioterapia, psicologia, nutrição. E na área de pediatria também existe um sonho aí, uma semente que está começando a germinar. Vamos dizer. Maneiro, cara. Esperamos ser nos próximos anos, né? Lembrando que é um processo, como a gente explicou lá no começo, não é residência. Então, Mas tenho certeza que vai dar certo. Com vocês ali vai dar certo, tenho certeza. Vocês são muito capazes, claramente. E além disso, brilha no olho de vocês quando falam disso. Então, o fundamental já tem. Agora o resto, eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigado, doutor Daniel. Muito obrigado, Fernando. obrigada. Eric, mais um show de transmissão. E vocês que estão aqui com a gente até agora, obrigado por estarem aqui. E vão lá, @Papo de Quintal Podcast, curtam lá, passam a seguir a gente, pode ter certeza que a partir de semana que vem vai ter cortes exclusivos dos dois lá e vocês poderão curtir na íntegra, beleza? Agora, não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, aperta para se inscrever e curtir, porque também o YouTube entende que os dois são muito bons e passa a dispersar os dois organicamente, beleza? Ao pessoal do Hospital São Lourenço, meu grande abraço, muito obrigado por tudo e estamos aqui mais uma vez nessa mesa para mais um Papo de Hospital, beleza? Valeu, até semana que vem, um abraço!